Boa noite ou bom dia, meu nome é Fábio. Hoje a gente vai fazer a decompilação de um ransomware de Android. Esse vídeo aqui é um trabalho de faculdade e também serve como apoio aí para quem quiser saber pelo menos o básico sobre esse assunto. Então vamos começar. O Android é um sistema operacional código aberto, baseado no Linux, e ele roda em aparelhos celulares, esses que a gente compra, smartphones, essas coisas. Aqui, segundo a documentação oficial, a gente pode ver mais ou menos como que ele funciona. A gente tem o kernel do Linux, que é a base de tudo. Ele roda em cima do hardware, basicamente, né? Ele tem todos os componentes para acessar o hardware, ou seja, ele é, assim como qualquer Linux, o sistema operacional que dá acesso ao hardware. Então ele vai ter lá os códigos de Wi-Fi, de USB, de compartilhamento de memória, tudo isso baseado no Linux. A gente sabe que existem vários fabricantes aí que distribuem com o Android, né? Por exemplo, Samsung, Motorola, Sony, né? Diversos fabricantes por aí. Cada um tem o seu hardware diferente. Marcas diferentes, por exemplo, de sensores, de microfones, de adaptadores de rede, etc. Então, para isso foi criado uma camada de abstração de hardware, que é essa destacada em azul aqui. Essa camada de abstração de hardware, ela serve para unificar as consultas a esses hardwares. Então, por exemplo, independentemente da marca ou do fabricante ou do que tiver de áudio, por exemplo, embaixo, vai ser acessado lá em cima pelas aplicações através dessa camada, para unificar a consulta. Unificar o modo de consultar, independente do que tiver lá no hardware. Então, logo acima dessa camada de abstração, a gente tem o ART, que é Android Runtime, que é a máquina virtual do Android. Ela interpreta o código Java que é compilado para um arquivo DEX, chamado de DEX, né? Que é o código, é um bytecode que roda nessa máquina virtual. Cada aplicação vai rodar numa máquina virtual do ART, que é o que gerencia esse código. Então, o desenvolvedor pode fazer uma aplicação em Java, que vai terminar em Java, mas ele pode programar ela diretamente em Java, ou então em Kotlin, ou então, por exemplo, em C Sharp, usando a biblioteca Xamarin, entre outras. E todas elas vão passar por essa camada do Android Runtime aqui, vão virar DEX, né? Junto com isso também, então, as bibliotecas C, por exemplo, a libc, que é usada em diversos sistemas por aí, né? Ela também roda aqui e ela usa a camada de abstração de hardware para acessar o kernel também. Então, com toda essa infraestrutura, a gente tem a API de Java que é fornecida do Android, que já é a última camada para o nosso aplicativo final. Então, por exemplo, um aplicativo aqui de calendário, de câmera, de e-mail, esses que a gente abre aí no Android, eles vão acessar diretamente essa API, ou seja, o programador acessa elas por aqui, que vai fazer todo o direcionamento até acessar as funcionalidades do hardware para poder prover essa funcionalidade. Então aqui no Java a gente vai ter mais questões de códigos da máquina virtual do Java, da API do Java, que provê para o programador final o acesso ao sistema operacional através dessa API. O Android ele oferece para o programador essa camada de Java e finalmente quando ele faz a aplicação ele gera um instalador, assim como no Windows tem o executável, aquele .exe, no Linux tem seus respectivos binários que você pode colocar no path para ser um programa. No iOS também tem seu tipo para instalação lá. Também várias distribuições do Linux, etc.
A do Android é o APK, que é a abreviação de Android Package, né, pacote Android, que é na prática mesmo um arquivo zip. Inclusive no Windows, se modificar para .zip, pode ser descompactado. No entanto, se você simplesmente descompactar ele como zip, ele vai estar comprimido, várias partes de textuais, por exemplo, vão estar binárias, não vão ser possíveis ler. Mas você pode ver o conteúdo desse APK, desse arquivo que contém todos os arquivos relacionados ao código que vai ser executado desse programa. Então aqui em classes.dex é o principal. É aqui que está escrito o código binário, bytecode na verdade, né, que vai rodar aqui nessa camada do ART, Android Runtime, que é a máquina virtual que roda cada programa isoladamente dentro do Android. Aqui vão estar os recursos que ele usa, por exemplo, coisas de se imprimir na tela, textos, etc. vão estar aqui de forma comprimida, então a gente não pode simplesmente ler isso aqui, né? E aqui essa pasta meta.informação contém o certificado que mostra quem assinou esse pacote. Ele é usado, por exemplo, em questões de validação, de atualização, por exemplo. Se você tiver um aplicativo instalado e for tentar atualizar ele, o sistema vai verificar se essas chaves aqui batem para poder permitir a instalação do próximo. Esses aqui são certificados gerados na hora que você gera o aplicativo final antes de entregar ele no mercado ou em produção. Então, tendo isso em mente, a gente vai começar a decompilar este pacote e ver o que ele faz. Esse aqui, no caso, o título do arquivo, o nome do arquivo, é essa string aqui que é o hash dele. As amostras que eu tenho aqui, que a gente pode até ver mais futuramente, são todas nomeadas pelo hash. Se você procurar esse hash aqui na internet, inclusive você vai ver que ele já foi decompilado. O objetivo desse vídeo aqui é mostrar um passo a passo detalhado de como decompilar ele de forma manual, mas também vou mostrar algumas ferramentas que ajudam a automatizar esse processo. Quando a gente está analisando uma aplicação de Android, é importante ter em mente que as activities têm, entre aspas, um ciclo de vida, que significa que, como ele é uma estrutura de dados que está sendo gerenciado pelo sistema operacional do Android, ele vai estar sujeito a algumas chamadas que esse sistema operacional vai fazer. Então, por exemplo, eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar. Esse aqui está direto da documentação da Activity, lá do site do Android, tá? Que mostra muito bem o que acontece. Nessa imagem aqui que a gente viu da arquitetura da plataforma, a Android Runtime e a Java API Framework, a API do Java, ela oferece esse manager aqui chamado Activity Manager, que é o gerenciador das activities. É ele que chama a aplicação a ser iniciada, né, basicamente. E a partir do momento que ele faz isso, a primeira coisa que ele chama é uma função chamada onCreate. Todas essas funções aqui são códigos que podem ser sobrescritos nas classes de um programa de Android, para a pessoa customizar o que acontece em cada um desses eventos. Mas fique em mente que existem também outros, né, e que esses eventos eles são chamados pelo sistema operacional, e a partir do momento que são chamados, vai rodar o código que está aqui dentro. O onCreate, né, obviamente, ele é chamado na criação da activity. A onStart é chamado logo após, que ela inclusive ela pode ser chamada ao restartar, ou seja, ela já está criada, mas ela pode ser reiniciada. Isso é tudo para o programador diferenciar como ele vai organizar os dados lá dentro. Há um resume que pode acontecer, por exemplo, se você está usando o seu Android, você minimiza uma tela tipo do WhatsApp para entrar de outro aplicativo. Essa chamada aqui vai ser feita quando você volta para aquele aplicativo. Essa on pause aqui, por exemplo, quando você pausa. Lembrando que tudo isso é escrito para um ambiente de smartphones. E smartphones são computadores com recursos muito mais limitados do que esses computadores que a gente tem de mesa. Então eles são feitos com esse intuito mesmo, porque
Hora ou outra um aplicativo pode precisar de memória, e como é um telefone, por exemplo, tem que ter essa memória disponível para exercer certas funcionalidades, certo? Isso aqui então é o ciclo de vida das activities do Android. Então, a primeira ferramenta que a gente vai usar para decompilar esse programa vai ser o JADEX, que é o DEX to Java Decompiler. É um programa que recebe tanto arquivos DEX quanto arquivos APK e decompila ele em código Java e também em recursos do Android, de forma que fica mais fácil para o humano ler. Pega aquele código que deveria ser lido pela máquina virtual do Java e transforma num código mais fácil para a gente ler. Esse aqui é o código dele, está lá no GitHub, é um programa open source, muito bom. Lá tem as descrições lá de como instalar e tudo mais. Eu já estou com ele instalado aqui, eu vou abrir para a gente começar a analisar esse arquivo aí. Então a primeira coisa que ele já mostra é um caminho para você abrir algum arquivo, né? Eu já estou com um arquivo aqui selecionado na pasta. Vou abrir ele e ele já abre o APK e já mostra pra gente o que tem lá dentro assim por alto. Se a gente vir aqui, a gente vê que ele divide em código e em recursos. Dentro de recursos está o meta informação, que é o que eu já falei, dos certificados que assinam um aplicativo. Uma pasta de recursos que vão estar as diretivas sobre o que vai ser colocado e também os próprios arquivos de recursos, né? Por exemplo, essa imagem aqui é um botão que vai aparecer em algum lugar em alguma tela, né? Esse aqui, por exemplo, e esses XMLs eles contêm instruções de como mostrar isso na tela. Daí quem vai ler isso vai ser a parte do Android responsável por ler as activities, que são as telas, e desenhar elas. Basicamente é isso de importante que tem recursos por enquanto, que a gente precisa falar. Desses recursos eu digo, né? Dessa pasta res, né? Que é também uma abreviação de recursos, né? Porque tem uma pasta resources, que é recursos, e outra res aqui dentro, né? Mas enfim. Um outro recurso muito importante, que para mim é o principal e também é o ponto de partida, é o Android Manifest, que é como se fosse um cabeçalho da aplicação Android. Todo aplicativo Android tem esse Android Manifest e ele dá umas diretivas assim, geral do que aquele aplicativo pode e não pode fazer, onde que são os pontos de entrada dele, onde que começam as execuções deles, quais permissões ele tem. Por exemplo, isso aqui já de cara a gente já pode ver que ele já pede algumas permissões de uso de internet, de acessar a rede local, de receber SMS, de travar sua tela, não sei se você já viu alguns aplicativos que não deixam você mudar de outra tela, dependendo da ocasião. Ele também pede permissão de ler e escrever no storage external, né? Seria em drives externos, né? HD externo ou um disco externo ao próprio Android. Ele tem uma aplicação e uma activity principal. Activity são telas do Android, né? A aplicação é o próprio programa. A activity principal chama name. É aqui que o programa começa a ser executado quando a gente roda ele. Mas a gente pode perceber que ele tem também outros receivers, que são outros pontos de entradas que faz a aplicação começar a rodar. Por exemplo, boot completed, ou seja, está dizendo para a gente que quando o sistema reiniciar, ou seja, terminar o boot, esse código aqui, .service starter, vai ser executado. Esse outro aqui, action external applications available, significa que, né, se uma aplicação externa pode gerar uma ação que vai chamar esse código aqui, esse sdcard service starter aqui. E mais um outro aqui que vai ser chamado se receber SMS.
Então esse aqui a gente já dá para ter uma ideia do nível de controle que essa aplicação tem aqui sobre o sistema. Isso aqui basicamente é tudo de importante assim de recursos. Tem também alguns recursos aqui com umas strings aqui. Isso aqui é quando a gente executar o programa, vocês vão ver. Isso inclusive é um malware russo, porque tem uns caracteres russos aqui, frase em russo, então foi um russo que escreveu esse malware aqui. Beleza, isso é tudo de interessante aqui dos recursos. Agora vamos para o código. O código fica todo nessa parte aqui, sourcecode.org.simplelocker. A gente pode ver que alguns nomes já estão para a gente aqui porque foram gerados assim. Então a pessoa, quando compilou e gerou esse aplicativo, deixou alguns códigos com nome, mas o grosso mesmo do código a gente não sabe o que faz. A gente tem aqui umas classes com o nome A, né? A, B, C. Isso não diz nada pra gente, porque isso aí, quando a pessoa compila o código, eles somem com todas essas informações, o nome das classes e tudo mais. O objetivo meu é sempre pegar o código e ir lendo de pouco em pouco, código por código, ver o que cada função está fazendo e depois juntar as peças, mas também seguindo o fluxo, né? Ou seja, se a gente pode ter uma ideia aqui do Android Manifest, que o fluxo começa aqui nessa função main, então a gente já pode começar, por exemplo, lendo por aqui. Bom, então na main, o fluxo da atividade começa aqui na onCreate, porque, segundo a documentação, é aqui que começa o código da activity quando ela é criada. A gente vê aqui que ela chama a onCreate da superclasse, chama uma função aqui que provavelmente está lidando com o front-end da aplicação, seta algumas flags no menu que a gente não conhece ainda, né? Essa função setContentView recebendo um layout, essa aqui ela vai receber um XML que diz como que vai ser posicionado os componentes visuais da aplicação, ou seja, basicamente deve ser da aplicação inicial, da primeira tela que vai mostrar do sistema. Depois ele, uma certa variável A não for setada, ele vai criar um intent. O que é um intent? Basicamente é só uma estrutura de dados que diz alguma operação a ser performada pela activity. Pode ser inclusive abrir outra activity ou instanciar um serviço da própria aplicação ou então um serviço de fundo do Android. Como podemos ver aqui, ela está chamando uma classe que chama MainServiceStart, como o nome dessa intent, na verdade, né? A classe que está sendo instanciada para esse intent é a MainService, que ela é definida inclusive aqui do lado. A org simplelocker faz parte desse escopo. Ele vai instanciar essa classe e vai instanciar o serviço. A primeira coisa que podemos notar, por exemplo, nessa main é que se a gente procurar todos os usos dessa variável A, a gente vai ver que ela é colocada como verdadeiro no start, como falsa no stop, na hora que ela termina, e em alguma hora ela é avaliada como verdadeiro ou falso. Então eu acho que a gente pode renomear ela como isStart, porque ela é colocada como true aqui e como falsa no stop. Só vir aqui em renomear para isStart ou isStarted, né? Melhor. Aqui dentro da classe main, vamos dar uma olhada nela, o que ela faz. Ela tem também a sua função onCreate, uma onDestroy e uma startCommand, que recebe um intent e 2 números inteiros. A onCreate, podemos ver aqui de cara já que ela recebe um Power Manager, um service, na verdade, o WakeLock do Android, e ele serve para você poder bloquear a tela, ou seja, para o usuário ficar só naquela tela do Android, sem poder mudar, ele trava a tela, literalmente.
a tela do Android. O que mais que podemos ver aqui? Ele pega uma função getShadedPreference, que a gente não sabe o que faz. Ele chama esse ShadowExecutor, que é uma classe do Java, que pelo visto lida com threads, ou seja, essa função aqui, schedule@fixedRate, ela vai chamar uma função a cada x segundos. Por exemplo, essa aqui, pelo visto, ela está sendo chamada a cada 180 segundos, e essa aqui é a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo vai ser chamado G e vai ser chamado H. E depois ainda vai ser iniciada uma terceira thread paralela de uma certa função I. Essa função, essa variável A, se a gente rastrear o que ela faz, né, procurar os usos dela, a gente vai ver que ela é colocada como verdadeira no onCreate, como falsa no onDestroy, e em algumas ocasiões ela é só referenciada em um if. Por exemplo, na main, logo ao iniciar. Então a gente pode inferir que isso aqui é um isCreated, por exemplo. Renomear para isCreated. Algumas variáveis já ficam meio óbvio o que elas são. Então a gente pode simplesmente renomear, porque como elas aparecem em várias ocasiões no código, fica mais fácil a gente dar um nome mais humano para ela, né? Então esse aqui, por exemplo, pode chamar context. Essa aqui vai chamar waitLock. E essa aqui, ShadedPreference. Então vamos ver a primeira coisa que acontece quando a gente inicia essa aplicação. Ela chama essa função G. Vamos dar uma olhada nela. Essa classe G implements runnable, significa que ela herda de runnable, que no Java é uma classe de thread, ou seja, o G é uma thread. Ela recebe o main service, que é o próprio service que achamos lá fora, e ela é salva aqui no A. Vamos renomear isso aqui para main service. Ela analisa se ela pega um certo booleano que ela armazena mais cedo, chamado stop pooling. Essa shared preferences aqui, para quem não sabe, é uma classe do Android que guarda informações a serem compartilhadas entre activities. Por isso que ela chama shared preferences, né? Preferências compartilhadas. Então, neste caso aqui, a função G que estávamos vendo, ele armazena em algum momento essa stop polling aqui. É um dado que ele inventa, né? A própria aplicação inventa. Se a gente buscar em todo o código por stop polling, pode ver que aparecem vários pontos. 3 pontos do código. Ela é inclusive definida e referenciada. Se no caso não tiver sido criada essa stop polling, ela vai chamar esse código aqui, que vai criar um objeto JSON, vai colocar nesse JSON algumas informações tipo, locker check, device ID, ele vai pegar do gerenciador de telefonia do Android, ou seja, mais um componente que roda lá na API do Java, aquela camada verde que a gente viu mais cedo. Essa camada verde aqui, Java API Framework. Vai pegar esse serviço de telefonia e vai pegar o device ID, o ID do dispositivo. E vai colocar também um certo client number aqui nesse objeto JSON e vai chamar uma thread F, passando este objeto E com esse JSON atrelado a ele. Vamos dar uma olhada no que é esse F aqui. O F também é uma runnable, ou seja, é uma thread que em sua função principal
ela chama uma certa variável evar, ela instancia um endereço na internet, podemos ver que tem uma URL aqui, e verifica se uma chamada para essa URL é diferente de 200, ou seja, está fazendo uma postagem HTTP aqui. Podemos já deduzir mais ou menos que ela deve estar postando esses dados de telefonia para esse endereço. Nesse caso, função, essa classe f, como ela só faz isso, eu posso já renomear ela para thread posta dados telefone. Ela recebe essa variável e para começar. O que é essa aí? Tem preferências compartilhadas, uma string A, um contexto B, um cliente HTTP. Ela tem essa função E que recebe o contexto, é definida, ela é salva dentro do objeto, e uma função estática que chama essa classe HTTP post do Apache, chama uma função setEntity, recebendo uma string que foi passada como parâmetro, e finalmente ele chama essa função execute sobre essa variável HTTP client. Então eu vou renomear essa aqui para cliente HTTP, que vai executar esse objeto HTTP post com essa string recebida. Então essa classe E, essa classe E aqui, basicamente, ela é apenas um cliente HTTP e ela faz uma postagem, né? Essa função A aqui. Então eu posso nomear essa classe para HTTP client, essa função aqui para HTTP post, melhor do HTTP post, porque ele faz uma postagem usando esse client aqui. Vamos renomeá-lo para client também, esse aqui. Algumas coisas no código podem ficar um pouco confusas, porque esse código aqui ele é gerado com otimizações para a máquina virtual do Java, ou seja, isso aqui não é um código feito necessariamente para humanos ler. Isso aqui é só uma conversão feita de um arquivo DEX, que é aquele que contém um bytecode para ser executado, ou seja, vai ter alguns trechos no código que podem parecer meio confusos, frutos das otimizações que o pré-compilador faz. Compilador entre aspas, né? Então essa classe aqui eu acho que é só isso mesmo. Vamos renomear isso aqui só para ter uma referência do que é. Isso aqui, essa string A, o que ela faz? A gente não sabe ainda. Esse aqui é um context, ou seja, ela carrega informações de activity. Podemos renomear ela para context minúsculo. Vamos dar uma olhada em quais ocasiões essa variável A é usada. Ela é chamada lá fora. Por exemplo, justo na função que a gente estava olhando antes de chegar nessa, que é a thread que posta os dados do telefone. Bom, então resumindo, essa classe G, o que ela faz resumidamente é pegar esses dados de telefonia e chamar aquela classe
que faz uma postagem neste IP usando o cliente HTTP com os dados de telefonia. Então eu vou renomear essa função aqui para post dados de telefonia. Se a gente voltar aqui no main service, a gente já tem uma visão do que ele faz. Então a aplicação já começa pegando esses posts de telefonia e lançando eles para esse IP a cada 180 segundos, cada 3 minutos. A segunda coisa que ele faz é chamar essa classe H. Essa classe H, vamos ver o que ela faz. Ela recebe uma instância do service principal, a qual instanciei ela lá fora. Ela confere nas preferências compartilhadas da instância se já se consta um booleano chamado disableOper, se não tiver falso, e o sistema ainda não estiver iniciado. Se for o caso, ele instancia um intent com uma variável repassando essa instância do serviço, e esse intent é da classe main, a qual a gente já viu mais cedo, e ela instancia essa activity. Ou seja, isso aqui, o que está acontecendo aqui é que a classe main está sendo chamada novamente pela thread da onCreate que a chamou antes. Então ela está chamando de novo a própria classe. Isso vocês vão ver mais ou menos o que acontece quando você tenta usar a aplicação com esse negócio aqui rodando. Inclusive, por exemplo, você pode ver aqui que ela sobrescreve o evento onKeyDown, que é quando a pessoa aperta alguma tecla do celular, fazendo que apenas retorne true, ou seja, não faz nenhum tratamento com este evento. Então, aqui na classe H, podemos renomear essa variável aqui para main service, que é só uma instância de main service. Que chama activity main, a qual chama main service de novo. Podemos chamar essa classe H como ela é uma thread, né? Thread start main activity. É uma thread que recomeça a activity de novo, a main. Então agora ela está aqui renomeada. E de pouco em pouco a gente vai vendo todo o código, o que ele está fazendo e tendo uma visão macro dele. Por último, essa função main service inicia uma terceira thread de uma classe chamada i e passa a instância dela como parâmetro para essa classe i. Vamos dar uma olhada nela. Uma vez ela tem uma instância desse main service aqui, vamos renomear ela para ter uma referência. Esse aqui é o main service. E o que ela faz? Ela chama uma classe D, instancia ela e chama uma função A dessa classe D. Então vamos olhar essa classe D, o que ela faz. Muito bem, a classe D, o que ela tem? Ela tem uma lista, duas listas na verdade, uma chamada A, outra chamada B, e uma outra lista chamada C, que na verdade é só uma string enc, e umas preferências compartilhadas também. Vamos já renomear ela aqui para ter a referência. Ela é instanciada, recebe as preferências compartilhadas do contexto e já chama a função A recebendo um arquivo. E esse arquivo pega a string que contém o caminho para o diretório de armazenamento externo, ou seja, do SD card lá, do card de armazenamento ou da memória, né, onde tem os arquivos. E o que essa função faz? Logo após rodar o construtor da classe D,
ele chama essa função A, que recebe este caminho para o diretório externo, e podemos já notar que ele vai fazer um loop entre cada arquivo deste diretório externo. Então, isso aqui eu já posso renomear para facilitar a nossa leitura de file list, lista de arquivos. Para cada arquivo nessa lista de arquivos, ele vai pegar o caminho absoluto, vai pegar o nome e vai instanciar um novo arquivo. Se esse arquivo não for um diretório e não for nulo, um objeto nulo, ele vai pegar o caminho absoluto e uma string, uma substring, na verdade, deste caminho absoluto a partir do último ponto mais um, ou seja, vai estar pegando a extensão do arquivo. Então isso aqui a gente pode renomear para file extension. Lembrando que esse nome substring que estava aqui é que foi gerado pelo JADEX aqui na hora que ele fez a leitura das variáveis. Esse absolute path pode ficar com esse nome por enquanto. Então, essa variável C, vamos renomear ela de enc, porque é só isso que ela é, uma string enc, só que ela está no formato de lista, então vamos colocar as list, né? É uma string enc como lista. Se essa extensão for do tipo enc, o que ele vai fazer? Vai adicionar este caminho absoluto desse arquivo a uma lista chamada B. Se não, ele vai analisar se essa lista chamada B tem um elemento A que contém essa extensão. E se for o caso, ele vai adicionar o caminho absoluto deste arquivo nesse elemento A. Então, pelo menos essa variável B a gente já sabe aqui que é uma lista de arquivos, é uma lista de caminhos de arquivos do tipo enc, que tem essa extensão enc. Então esse aqui vai chamar lista de path enc. Bom, se não, ele vai verificar uma classe B com um elemento A se contém essa extensão. O que é essa classe B? Vamos lá ver. Essa classe B é uma classe final que tem um objeto estático de lista chamado A e que tem várias extensões nela, JPEG, JPG, PNG, PDF, documento, ou seja, é uma lista de tipos de arquivos. Então, vamos chamar essa classe aqui de extensões arquivos. E aqui, lista. Então, quando a gente volta na classe anterior que a gente estava vendo, podemos saber melhor o que está acontecendo aqui. Então, se essa lista de extensões conter essa extensão, então vai adicionar esse arquivo nesse objeto A, que é uma outra lista. Ou seja, essa aqui vai ser a lista de arquivos por extensão. Então é isso que faz basicamente. Mas se acontecer de esse arquivo não for um diretório, ou seja, ele vai chamar de novo essa função A para esse novo arquivo, recursivamente. Então o que está acontecendo aqui basicamente, essa função está indexando todos os arquivos que ela achar no diretório principal, resumidamente. A gente vê o passo a passo do que está acontecendo aqui. Então é uma função que pega o diretório principal de armazenamento e faz um loop entre cada arquivo. Se ele for um arquivo, ele vai ver o tipo de arquivo, se for enc ou não, e vai adicionar numa lista de encs ou numa lista daqueles tipos que vimos na outra classe, numa outra lista. Ele vai separar em duas listas, então. Por último, se for um diretório, ele vai chamar de novo essa função para fazer a mesma análise recursivamente até rodar em todos os diretórios.
Então essa função aqui ela se chama, em vez de A, ela indexa arquivos em array. Então é isso que faz. Essa classe aqui ela começa e indexa os arquivos em um array. Por enquanto é só isso que ela faz. Ela tem essa função aqui que retorna um booleano. A única coisa que ela verifica é se o diretório externo está montado, ou seja, se ele consegue acessar aquele diretório, basicamente. Então vamos renomear isso aqui para is external storage mounted. Essa função A, o que ela faz? Ela verifica nas preferências compartilhadas, pega um booleano que se chama file was encrypted. Se não tiver, ela vai pegar o valor falso e vai ver se o diretório externo está montado, ou seja, tem que estar montado o diretório externo e tem que não estar encriptado. Sim, já pelo que supomos, isso aqui é uma string que já veio definida, a gente não leu ainda o que faz a função, mas já podemos supor que é aqui que está acontecendo a encriptação, só por causa disso. Lembrando que nem todo malware vai ter esse nível de facilidade. Nesse aqui, no caso, a pessoa fez uma flag em string e deu esse nome. E aí ela vai chamar uma instância dessa classe A, passando uma string, um iterador que vai passar pela lista de arquivos que tem aquelas extensões JPEG, PNG, que a gente viu lá, PDF. E enquanto tiver arquivo, vai chamar uma string desse arquivo e vai passar esse arquivo para essa função A. Então a gente tem que ver o que essa classe A aqui está fazendo. Essa classe A, ela contém algumas classes de criptografia, chamadas da própria API do sistema operacional do Java, no caso. Vamos ver aqui, por exemplo, eu tenho um leitor de input e output de stream de arquivos para poder ler e gravar arquivos. Tem uma classe message digest, um cifrador, ou seja, tudo que precisa para cifrar um arquivo. Então, resumidamente, essa classe aqui, vamos ver o que cada função faz. Então vamos ver o que essa classe está fazendo. Ela tem essas variáveis aqui, secret key spec, um cipher, tudo da JavaX Crypto, e esse algoritmo parameter spec. Bom, agora que eu renomeei as variáveis, vou explicar por alto o que essa classe faz. Ela tem então essas instâncias de cifradores. Ela é iniciada, recebe uma chave secreta com uma string e ela é salva nesse SHA-256 digester que faz um hash 256. Ela tem essa função cifra arquivos que recebe um arquivo de input e um arquivo de output. Ela lê esse input de stream, coloca num buffer, esse buffer é colocado num cifrador recebendo de instância o cifrador da AES, usando o algoritmo AES-CBC, e então cifra esse conteúdo no buffer e é colocado no file output stream através desse stream aqui de cifragem. Mesma coisa faz, só que em direção oposta na função decifra arquivo. Recebe um arquivo de input, um stream de cifrador e decifrador, com também a mesma chave e a mesma instância de objeto, e é decifrado o conteúdo de buffers de bytes, de 8 em 8 bytes. Então, essa classe aqui, eu vou renomear ela apenas de cifra ou decifra arquivo, que é isso que ela faz.
Então, voltando na classe anterior que a gente estava analisando, a gente descobriu então que aquela classe A é essa classe cifra, decifra arquivos, ela é instanciada uma instância dela aqui, recebendo essa string como entrada, então supõe-se que essa aqui seja a chave usada como secret para cifrar os arquivos. Até porque ela vai receber o iterador que vai passar pela lista de arquivos e em cada um delas vai chamar essa função cifra arquivos. Então vamos renomear esse aqui apenas para cifrador. E essa função então, ela basicamente ela só cifra arquivos. Vamos chamar ela então de cifra arquivos do sistema. É isso aí. E por último, ela coloca essa flag file was encrypted nas preferências compartilhadas, para as outras telas saberem que agora o arquivo foi encriptado. Por último, ela instancia essa classe J, chamando a função A e passando a preferências compartilhadas file encrypted. O que essa classe J faz? Essa classe J só tem uma instância das preferências compartilhadas, uma função estática na verdade, né? Que pega essas preferências compartilhadas e edita ela, coloca um booleano nela. Aqui basicamente é um editor de shared prefs, então podemos chamar ela de shared prefs editor. E aqui ela coloca um true em qual preferência que ela receber, né? Então put true em shared pref. Como a gente sabe que ela é chamada logo aqui, então é isso que está acontecendo, ela é colocado true na preferência que diz que o arquivo foi encriptado. De forma análoga, a gente está vendo que a mesma classe cifra decifra arquivo está sendo chamado dentro de um loop, dentro de uma lista de paths do tipo enc, que são aqueles arquivos que tem um tipo enc no final. E ele passa entre cada um delas decifrando o arquivo. Então isso aqui ela decifra os arquivos. Quando você supostamente paga para o hacker decifrar seus arquivos, né? Se isso em tese estiver funcionando. Porque muitas vezes a pessoa paga para ter de volta seus arquivos, o ransomware, e o hacker simplesmente não decifra eles. Simplesmente recebe o dinheiro e dá nada. Então é isso que essa função aqui faz. Renomear. Não, decifrador, no caso. A gente vai ver agora como que é que funciona esse ransomware. A gente vai ver ele em ação. Então, para isso eu tenho uma instância de uma máquina virtual aqui que vai rodar esse código. Primeiramente, eu conecto o ODB nele para poder conseguir instalar. Depois eu já mando o comando DB de install e passo o APK como entrada. E ele vai instalar esse aplicativo lá. Enquanto ele não faz nada, afinal a gente olhou no código que nenhum código é executado ao instalar, mas apenas ao iniciar a aplicação pela primeira vez. Se a gente dar uma olhada no shell e dar uma olhada no SD card, no download, tem um arquivo PDF lá. Que está aqui dentro, como podemos ver. Esse é só um arquivo de teste. Então, se
Se a gente vir aqui no menu, a gente vê esse VX Player aqui. Esse VX Player é exatamente o nome da aplicação que está lá nas strings. Vamos iniciar ela para ver. Assim que abre, já é mostrada essa mensagem aqui em russo e não dá para fazer mais nada. Ele não deixa você mexer na aplicação. Se eu vir aqui e tentar fechar a janela, ele já sobrescreve na hora. Viu só? Se eu tentar minimizar, tentar mexer lá fora, se eu minimizo, por exemplo, e tento fazer outra coisa, abrir a Play Store, ele já sobrescreve também com a tela da aplicação. Se olharmos de volta no Shell, vamos ver agora que o arquivo foi renomeado para teste.pdf.enc, conforme a gente viu no código. Ele pega os arquivos e renomeia eles para esse tipo enc. Se a gente dá um cat nele, a gente vai ver que tem só conteúdo binário, ele está totalmente criptografado. Bom, voltando aqui para o Jadex, faltam algumas classes para a gente olhar o que elas fazem, mas basicamente o grosso da aplicação é isso mesmo. Essa classe D aqui, a gente já viu o que ela faz. Ela indexa esses arquivos, ela cifra os arquivos do sistema a partir da indexagem que ela faz, ela decifra eles. Então basicamente essa é a classe ransomware da aplicação. Essa aqui, ela é a classe que provê as funcionalidades de um ransomware, basicamente. Então eu vou chamar ela de ransomware. Agora a ransomware ela é chamada logo aqui no começo. Aqui essa classe I é uma thread que simplesmente chama ransomware. Então a gente pode chamar isso aqui de thread run ransomware. Opa, randomware não. Ransomware. Thread run ransomware. Que é basicamente só isso que ela faz. Ela é chamada assim que a aplicação é chamada pela primeira vez, assim como a gente acabou de ver no vídeo, tela rodando. Assim que inicia a aplicação, ela chama a função ransomware que decifra os arquivos do sistema. Então é basicamente isso. Fica faltando essa classe C aqui. E onde que essa classe C aparece afinal? Ela é uma outra classe que instancia a ransomware e chama a decifra arquivos do sistema, que é aquela função que a gente viu antes, que decifra eles, passando como parâmetro aquele serviço de decriptagem que foi o primeiro que a gente viu. Então, vamos ver onde que é chamada essa classe C. Bom, essa classe C ela tem este membro chamado decrypt service, que é um service, vamos dar esse nome para ele. E ela tem essa thread que roda essa função que decifra os arquivos do sistema. É só isso que essa classe C faz. Então podemos chamar ela de thread decifra arquivos. Fazendo uma busca por ela em todo o sistema, vemos que ela é chamada aqui de fora. Então ela é chamada aqui na classe decrypt service, que é ela herda de service. Então ela herda todas as funcionalidades de sistema operacional do Android, lá do service que oferece, né? E ela é chamada quando ela é criada, esse service aqui. Ele também seta uma certa flag como true no onCreate e como false no onDestroy, né? E ela é definida aqui.
Se a gente procurar os usos dela, ela é só usada nisso. Então a gente pode renomear ela para isCreated, né? Created. Começa falso, aí isCreated true, aí instancia o wake lock para poder travar ao ser acordado a tela. Wake lock. E chama a thread de decifrar os arquivos. Então, quando que é chamado esse decrypt service? Ele é chamado em message receiver e thread decifra arquivos. No message receiver, ele é chamado dentro dessa função onReceive, que é uma função que vem de Broadcast Receiver, que também é mais um componente da API do Java. No caso, essa Broadcast Receiver, ela serve para você receber mensagens que são divulgadas para todos os aplicativos. Então, existem certos serviços do Android que divulgam essas informações necessárias, tipo, não sei, talvez coisa de hora, de status gerais dos sistemas, ou então quando uma aplicação quer avisar para todas as outras aplicações que fez alguma coisa, que terminou algum processo, eles usam isso. Então essa mensagem onReceive, ela é chamada nesse caso. E a gente pode reparar que ela está também aqui no manifest. Message receiver, ela é chamada no evento de SMS receive, né? Ou seja, quando é recebido um SMS pela aplicação. Então ela vai lá para o message receiver e basicamente, assim, não vou entrar muito aqui em detalhes, mas essa parte aqui de cima do código, ela lê, ela vai no serviço de telefonia do sistema operacional e pega a lista de SMS disponível, coloca num hash map, que é esse mapa aqui, que direciona um hash para um SMS. E depois ele, ou seja, basicamente ele mapeia todos os SMS aqui, depois ele verifica nesse mapa se tem algum delas cujo index tem exatamente essa string aqui, white window. E caso ter isso e também o serviço de decriptação não for criado, ele vai chamar o contexto para iniciar o serviço dessa classe do decrypt service. Então, em tese, existe uma maneira de descriptografar recebendo esse SMS. A pessoa recebe esse SMS e deve ser assim, em tese, que funciona quando a pessoa paga lá para o russo lá. E isso aí que acontece, que chama o código aqui para descriptografar. Bom, acho que isso é basicamente praticamente todo o código, né? Fica faltando agora só as outras maneiras que ele é iniciado, que é no boot completed, quando termina o boot, né, quando reinicia a aplicação, ou seja, toda vez que o sistema operacional liga, e quando ele percebe que tem disponível algum armazenamento externo. No caso, nesse último caso, ele chama SD Service Started, que vai chamar o serviço principal, e a gente já viu o que o serviço principal faz. E também aqui para o SD Service Started, ele também chama a Main Service, que é o serviço principal, que a gente já viu o que faz, né? Posta os dados de telefonia, né? Inicia essa thread que inicia ela de novo, que chama ela de novo se não estiver rodando, e instancia o ransomware para criptografar os arquivos. Bom, basicamente é isso. Agradeço a atenção. Qualquer dúvida aí, postem nos comentários. Muito obrigado.